Ele passava, todos se encurvavam, pastor Estaque, para ele. Mas quando ele passava na frente de Mardoqueu, Mardoqueu não se prostrava. E Amã começou a se indignar. Amã começou a pegar assim uma raiva tremenda de Mardoqueu. E ele pensava: por que este homem? Porque todos se curvam diante de mim, mas esse Mardoqueu, esse judeu, ele não se curva. Sabe por que Mardoqueu não se curvava? Porque crente em Cristo Jesus, ele só se curva para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos crentes nos dias de hoje estão se curvando diante de qualquer coisa? Basta alguém dar uma ordem e ele começa a se curvar diante de qualquer situação. Imagina você e eu, nós se curvamos todo dia, eu e você se curvamos diante de uma idolatria. Que idolatria é essa, irmão Luiz? Quando você entra na sua sala e quando você liga a televisão, e quando eu ligo a televisão, não temos como ficar de pé assistindo televisão. Então quando ligamos a televisão, nós se curvamos diante dela, se curvamos não só diante da televisão, mas se curvamos diante de muita coisa na face dessa terra. Mardoqueu não se curvava diante de nada. E Naamã foi pegando uma ira tremenda. Ele faz uma investigação e fala: olha, eu preciso agora matar este homem, eu preciso tirar este homem do meu caminho. Todos se curvam, mas ele não. Mardoqueu então, um homem de Deus, Mardoqueu, um homem que andava na presença de Deus. Amã, um homem ímpio, que simboliza o inimigo nessa palavra. Sabe por que ele simboliza, irmã Conceição, o inimigo? Porque é o inimigo que quer ver você prostrado. O inimigo quer ver você prostrado diante de uma enfermidade. O inimigo quer ver você prostrado de frente de um desemprego. O inimigo quer ver você prostrado diante de tantas coisas. Amã queria ver Mardoqueu prostrado na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz a palavra de Deus, louvado seja Deus, que Amã começou a fazer uma trampa para tirar Mardoqueu do seu caminho. Mas só que agora ele já não queria, Amã já não queria mais tirar Mardoqueu do seu caminho. Ele então colocou no seu coração a matar todos os judeus. Ele queria aniquilar o povo judeu daquela terra. Não bastava só Mardoqueu, queria eliminar, queria acabar. Imagina agora se esse homem não simboliza o inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer ver a porta dessa igreja fechada. O inimigo, ele quer ver você voltando pouco. O inimigo quer ver você não vindo na Santa Ceia. O inimigo quer que muitas vezes você toma as escondidas um copo de cerveja. O inimigo quer que muitas vezes você joga uma loteria. O inimigo quer que você faz muitas coisas. Mas se você estiver na presença de Deus, o Senhor Deus livra você de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E a mãe então começa, ele chega na sua casa, reúne a sua esposa, reúne os seus filhos e começa ali a mostrar a sua riqueza. Olha, começou a mostrar. Se você olhar aqui um pouquinho mais para cima, o versículo 10, 11 e 12, você vai ver que ele começa a falar das grandezas da sua riqueza, dos seus filhos, de tudo que ele tinha. Ele fala: olha, eu sou mais chegado do rei, eu sou mais chegado à rainha. Sabe por quê? Porque a rainha, louvado seja o nome do Senhor, eu e a rainha nós estamos assim, eu e rei nós estamos assim. Portanto, tudo isso, toda essa riqueza, toda essa grandeza, tudo isso que eu tenho te falado não tem valor nenhum para mim, enquanto eu não ver Mardoqueu morto, enquanto eu não ver esses judeus aniquilados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. De repente Amã entra na presença do rei e fala para o rei, conta uma história para o rei Assuero. E o rei Assuero fala: de maneira nenhuma aniquilar este povo. Então o que Amã faz? Ele fala: olha, eu te dou 10.000 talentos de prata, mas eu quero, louvado seja o nome do Senhor, aniquilar este povo. Então o rei Assuero faz o quê? Arranca o seu anel, dá para Amã, fala:
você vai me dar esse dinheiro, faz o que você quiser. E Amã ali, ele arruma uma trama. Ele manda os seus mensageiros escrever carta para as 127 províncias, dizendo que no dia tal, no mês tal, todo judeu seria aniquilado. E quando ele assinou com aquele anel, não poderia ser revogado. Louvado seja o nome do Senhor. E Amã chega, quando ele sai do palácio com aquele anel, todo cheio ali, olhando para a sua glória, ele vai passando e todo mundo se prostrava, e Mardoqueu não se prostrava perante ele. Quando Mardoqueu, ele vê as cartas, e vendo que todo o seu povo ia ser aniquilado, a Bíblia diz que Mardoqueu se veste de pano de saco e vai mendigar na porta do palácio. Por quê? Na porta do palácio naquela época era proibido o mendigo passar, era proibido mendigar naquele lugar, e a Mardoqueu todos os dias estava mendigando. Até que alguém fez saber a rainha Esther: olha, aquele judeu Mardoqueu todo dia mendiga, está chorando na porta do palácio. Esther então manda saber com Mardoqueu o que estava acontecendo. Aí Mardoqueu fala para Esther: olha, talvez você não sabe, porque o Senhor te tem colocado aí neste lugar. Você não sabe, porque o Senhor tem te colocado como rainha. Se você Esther, não nos ajudar, se você Esther não se levantar uma mão para nos ajudar, o livramento do Senhor virá de outra parte. Imagina a fé de Mardoqueu. Ele falou: se Esther não fazer nada, o Senhor manda livramento de outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Esther faz então? Fala para Mardoqueu: olha, reúne todo o povo, e não se chega na presença de Deus, pastor Isaac, de qualquer jeito. A rainha Esther, mesmo sendo rainha, sabe o que ela fala? Reúne todo o povo, manda jejuar por 3 dias, não só os homens, mas as mulheres também, as crianças também, e os animais também, todos vão jejuar, e eu e as minhas servas também nós vamos jejuar 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor, para que o que o Senhor nos fala no nosso coração. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. E Mardoqueu reúne o povo e começa a jejuar. E Esther também tira suas vestes reais, e ela coloca uma roupa, tipo um pano de saco, e vai jejuar, e vai na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Esther sabia que se ela entrasse na presença do rei, sem o rei chamar, ela poderia ser morta, ela poderia ser aniquilada. Então ela falou: olha, vamos buscar no Senhor e ver o que o Senhor nos responde. Orou 3 dias, jejua 3 dias, louvado seja o nome do Senhor. Quando completou os 3 dias, ela falou para os seus eunucos, falou para os mensageiros: traz as minhas vestes reais, porque eu já estou pronta para ir na presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Amã já estava fazendo a festa. Amã estava contente porque estava sendo um homem poderoso na face da terra. Naquela época era o segundo homem mais importante no reinado de Asuero. Quando a rainha Esther, ela entra diante do rei, e quando os seus ministros olham Esther entrando ali naquele lugar, e quando o rei olhou para Esther, ele não viu Esther, ele não viu a rainha, ele não viu a mulher, mas ele viu o brilho do Espírito Santo que brilhava no rosto de Esther. Ele olhou para Esther, imagino eu que ele viu um anjo entrando naquele lugar. Assim que Esther entrou, ele apontou o cetro de ouro, e assim a rainha pôde chegar e fazer a sua petição. Aleluia. O rei chega diante de Esther e fala: qual é a tua petição, Esther? Se até pedires a metade do meu reino, eu te darei. Imagina agora o brilho que estava no rosto daquela mulher. Como está o brilho no seu rosto? Como está você? O brilho do Espírito Santo está no seu rosto, está brilhando. Se está brilhando, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Se não estiver, vamos ser lapidados na presença do Espírito Santo. Aleluia. Quando ela entra ali, o rei chega e fala: qual é a tua petição? Se me pedires até metade do meu reino, eu te darei. Ela falou: rei, eu vou fazer um pedido, mas eu não vou fazer esse pedido hoje. Então o que você quer, minha rainha? Amanhã eu vou fazer uma